Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre introdução ao filosofar, o pensamento filosófico em bases existenciais, segundo Gerd A. Bornheim, filósofo brasileiro. Assim, antes que a reflexão sobre a história da filosofia e o desenvolvimento histórico de seus conceitos fundamentais, esta introdução nos conduz à genealogia, o estudo da origem do próprio ato de filosofar. Mas não faz como haveríamos de pensar nestes tempos de ânsia de positividade, recorrendo a uma análise das características dos juízos ou discursos ditos filosóficos, a uma análise imanente da estrutura do próprio ato de filosofar. Antes do ato, há a postura, uma certa predisposição a um modo de relação com os outros, o mundo e a si mesmo. Esta predisposição compreensiva constitui a finitude da nossa condição humana, quer se trate dos preconceitos tradicionais, o ser histórico, afirma Gadamer, é jamais se resolver em saber de si mesmo. Isso está em Verdade e Método, a obra do Hans-Georg Gadamer. Ou das tonalidades afetivas, o humor, que atravessam todos os instantes da vida, da alegria à tristeza, do tédio à angústia, nunca afetivamente neutra. Finitude e faticidade são, assim, conceitos complementares, e o homem é um ser no mundo, circunscrito aos limites desta relação e nela lançado sem apelos. Sou para mim mesmo sendo no mundo, dizia Merleau-Ponty. Partindo de um dos conceitos essenciais que compõem o ser no mundo heideggeriano, a saber, as disposições afetivas que atravessam inelutavelmente todos os momentos da nossa existência, Bornheim procura mapear na ponta de uma deslumbrante erudição os afetos que podem enraizar e justificar a postura filosófica. Entre eles, o tédio e a angústia de viver em um mundo do qual não sabemos com clareza o sentido, onde podemos ter certeza da verdade com a condição de não a desejarmos toda, de nos precavermos sempre da possibilidade de retificá-la pela descoberta de outra ou outras verdades. É a partir da compreensão dessa zona intermediária, igualmente distante de um encobrimento ininteligível como de uma transparência absoluta, é a partir dessa região bidirecional, desse habitar em dois mundos, que se pode falar do mistério. Isso tá. Portanto, é essa estrutura ameaçadora fundamental do mundo que nos predispõe para a angústia e para o filosofar. Lembrando que a angústia é aquilo que brota antes da escolha. O sentimento que nasce a partir do momento em que a gente tem ou se depara com a nossa liberdade. A gente não sabe o que escolher e ficamos angustiados com medo de fazer a escolha errada. Então, fundamental porque a revelia do desenvolvimento científico e dos artefatos tecnológicos, o mundo continua ainda, enquanto mundo econômico e social, uma segunda natureza que, ao contrário da primeira, agora nos domina e amedronta diante da iminência das crises ecológicas e da economia capitalista globalizada, por exemplo. Esta atitude fundamental não tem, no entanto, apenas um aspecto fatual relativo às dificuldades do momento histórico em que vivemos ou do modo de produção capitalista. Um dos méritos de Ser e Tempo, do Heidegger, onde ele mostra como o ente é um ser temporal, submetido à finitude do tempo, um ser para a morte, um ser aí lançado no mundo, mas que toma consciência dessa sua limitação temporal. Então, ele constitui justamente um fazer repousar sobre a estrutura ontológica do cuidado, a origem da nossa experiência negativa do mundo sob o modo de uma passividade intelectual, ou seja, do sentimento de perda da familiaridade com o mundo. Inicialmente imersos nas nossas condutas cotidianas de trato instrumental com as coisas, atados à segurança do agir eficiente, esquecemos que essa familiaridade com o mundo, essa compreensão pré-ontológica e muda, ou seja, que vem antes do estudo do ser, da concepção do ser, e muda, mais velha do que todo pensamento, isso segundo Merleau-Ponty, é muito menos o resultado de uma adequação positiva da existência ao seu meio ontológico do que resultante do abandono da consciência, da ignorância fundamental do seu ser,
em que nos movemos sempre, ainda que veladamente. Tal atitude negativa não advém originariamente da capacidade teórica, em princípio filosófica, de tomar distância das coisas considerando-as como objetos, ou seja, entes simplesmente dispostos diante da visão neutra que os apreende em uma atitude aprática. Os utensílios em geral revelam sua inadequação à mão que os maneja mediante uma experiência calcada sobre a modalidade afetiva do sentimento de esforço do corpo, prazeroso ou doloroso, antes que seu peso, por exemplo, seja apreendido em um juízo como predicado de um sujeito e interpretado desta forma. Este martelo é pesado demais. Essa experiência negativa da falha da eficiência no trato cotidiano com as coisas e, indiretamente, com o mundo, enquanto o sistema de utensílios revela duas possibilidades essenciais da existência, conforme buscamos a reinstalação das condições do comportamento usual, movido por uma compreensão muda do modo como lidar com as coisas ao nosso redor, ou refletimos sobre o sentido mesmo da realidade como um todo, posta em questão através da dúvida. Mas o pôr em causa o ser das coisas, de início compreendidas imediata e tacitamente, não é possível apenas a partir de um ato soberano da vontade. A dúvida pertence ao reino da nossa completa liberdade, escrevia Russell na parte de ideias da sua fenomenologia. A própria conduta cotidiana de manuseio das coisas como utensílios revela por que as próprias coisas e o mundo não são tão confiáveis quanto parecem. Daí que, se puder constatar a consciência da ignorância diante das mínimas coisas, ela pode ser estendida a ponto de atingir a totalidade do mundo e o próprio homem dentro deste mundo. Tudo aparece, então, como sendo estranho dentro da incógnita de uma distância enigmática. A experiência da ruptura da funcionalidade instrumental das coisas ao redor tem, no limite, o método de nos devolver a nós mesmos. E é o enigma do sentido de ser da própria existência que, quando tudo vai bem, se deixa absorver pelas lidas rotineiras, rebaixando-se ao nível das próprias coisas que ela utiliza e da mera atualização das ocupações com que se defronta. Por detrás do cuidado fatual dos objetos do mundo, situa-se o cuidado fundamental do Dasein, do ser aí, o cuidado por si próprio. Isso está em Grandin, na introdução à hermenêutica filosófica. Mas o homem é chamado a ser mais do que isso. A grandeza interior do homem encontra-se não no uso que ele faz das coisas, na sua utilidade, mas na possibilidade de ir além de si mesmo e de tomar uma posição. A filosofia é apenas o deixar acontecer desta tomada de posição. Isso está citado no dicionário de Heidegger. Então, isto é, a filosofia nasce confrontada com a transcendência de uma existência que, ao contrário de se deixar absorver pelo mundo e pela vida rotineira, é capaz de se tornar disponível para o mistério do ser, que é capaz de abdicar da palavra própria para ouvir só a voz das coisas. Isso é citado de La Essência da Verdade, de Balthasar, que o próprio Bornheim cita. Por esta via, vemos que a fenomenologia de Heidegger endereça as experiências cotidianas dos homens desprezíveis do ponto de vista da filosofia pré-fenomenológica, que estuda os fenômenos, ou aquilo que aparece para a nossa consciência, ou aquilo que a nossa consciência consegue captar e perceber da realidade. Um questionamento ontológico. O que significa essa conduta, uma postura interrogadas a partir da perspectiva da relação do homem com o ser? Fenomenólogo Bornheim parte da compreensão da filosofia como sendo fundamentalmente ontologia, ou seja, estudo do ser. O ser é a medida do homem e do filosofar, segundo Gerd Bornheim, porque a existência é, em sua autêntica dimensão, relação com o ser, porque esta relação é uma experiência que pode se atualizar sempre mediante certas oportunidades abertas na vida cotidiana, porque nos movemos sempre no interior de uma dada pré-compreensão ontológica. O ser é a medida do homem. Pelo mesmo motivo, a explicitação desta pré-compreensão e das condições da sua explicitação é a tarefa da filosofia, segundo o Gerd Bornheim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.